Costumeiramente, ouve-se dizer que Israel não tem mais parte no plano de Deus, porque agora nós estamos na nova aliança, a aliança que foi feita com eles passou, nós estamos na nova aliança, e a nova aliança pertence à igreja, de modo que Israel não tem mais parte nenhum no plano de Deus, nem é alvo ou nem é peça alguma na nossa esperança escatológica. Não que nós diretamente beneficiados espiritualmente pelos rumos da nação, do país de Israel, mas tomando ele lugar no plano do Senhor, algumas coisas que ocorrem com os israelitas, ou que ocorrerão com os israelitas, culminam com coisas que também acontecerão a nós. Então a acusação é que essa esperança de um futuro para Israel deve ser deixado de lado pela igreja, e a igreja deve prestar atenção somente em si e na nova aliança que lhe pertence. Muito bem, nós temos um grande problema aí, porque todas as alianças foram anunciadas no Antigo Testamento e para o povo de Israel, todas, incluindo a nova aliança. Então a ideia hoje é dar uma olhada no que significa a nova aliança e nas coisas que ela previu. A gente fala nova aliança, o que vem à nossa mente é salvação pela fé em Cristo, porque Cristo derramou seu sangue na cruz, o sangue da nova aliança, e pronto. Isso é nova aliança, é salvação pela fé em Jesus. Isso está longe de ser verdade. A nova aliança, ela foi prometida com dispositivos numerosos em relação a esse único fator que costuma ser cogitado em termos de nova aliança para a igreja, e bem definidos também. Não são citações difusas que no final a gente filtra e só sai lá a salvação por meio da fé. Não, tem uma lista de promessas. Agora, para isso, a gente tem que olhar para os textos, olhar para quando essa aliança foi prometida, olhar para quem ela prometeu, olhar o que ela prometeu e aí entender o que ela é. Entendendo o que ela é, nós vamos, consequentemente também, entender nossa relação com ela. Então, vamos lá. Como é bastante coisa, nós temos que caminhar. Então, os textos chaves da nova aliança, olhe bem, todos os profetas falaram da restauração de Israel. Mas os capítulos clássicos que abordam essas promessas e a descrição do que seja a nova aliança com o povo e com a nação de Israel, elas se concentram de uma forma mais didática, juntinho, aglomerado um no outro, bem concatenado cada coisa, nesses capítulos de Jeremias 30 até o 33, são 4 capítulos, nos capítulos 36 e 37 de Ezequiel e em Joel capítulo 2. De todos esses, talvez Joel capítulo 2 seja o mais mal interpretado hoje em dia. A propósito, vocês não precisam copiar os slides. No final, eu vou dar um link onde isso aqui está na forma de um texto, na verdade um texto muito maior do que os próprios slides, e eu vou passar de leitura para vocês, vai ter que ler. E não só isso, mas vários outros textos, vai ter lição de casa. Tá bom? Então no final, pode prestar atenção agora, que todas essas anotações eu vou dar o endereço depois no final da aula, e está tudo publicado no site, vocês vão no lugar certo, baixam e leem com calma. Então, dentro desses capítulos, que já são assim um resumo do que vários profetas abordam, às vezes em capítulos numerosos, um pedaço aqui, outro lá, e fica difícil a gente garimpar tudo, a gente aproveita a concentração desse tema nesse assunto sobre a nova aliança, para didaticamente entender o que ela é. E mesmo dentro dessas 3 porções, que envolvem 4, mais 2, 6, mais 7 capítulos da Bíblia,
tem pelo menos 4 trechos que são mais citados, são mais comentados, quando os escritores abordam esse tema, eles citam mais esses trechinhos. Então, para fins didáticos, nós vamos nos concentrar hoje nesse estudo, especialmente nesses 4 trechos principais que tratam sobre a nova aliança, que é Jeremias 31, de 31 a 34, Jeremias 32, dos versículos 37 a 40, Ezequiel 36, 24 a 28, e Joel capítulo 2, versículos 21 até o 32. Então, falando sobre Jeremias, Jeremias teve um ministério longo, um ministério de cerca de uns 40 anos ou mais, né? Depois dele ser levado junto para o Egito, contra a vontade, com os judeus que ficaram na terra, mataram o governador que Nabucodonosor deixou lá e fugiram para o Egito, eles levaram ele junto. Dizem que ele continuou pregando lá no Egito até que mataram, cansaram da pregação, apertaram o botão mute, né? Mataram o profeta. Mas antes disso, ele pregou insistentemente no tempo dos últimos 5 reis de Judá. O último bom rei de Judá, que foi Josias, ele reinou de 640 a.C. até 609, morreu de um modo bobo, foi lutar contra o faraó, para impedir que o faraó fosse interferir na guerra da Assíria e da Babilônia lá no norte, lá na Síria, não tinha nada a ver com ele. Ele viu ali alguma esperança em interferir nessa guerra, acabou morrendo, deixou seu reino para os seus filhos. O primeiro filho dele que reinou só 3 meses. O rei do Egito, quando voltou, o faraó, quando voltou daquela batalha, para se vingar, inclusive, né, Josias já tinha morrido, ele pegou o filho dele que o sucedeu e levou para o Egito, e por lá ele ficou. Lá então ficou o segundo herdeiro de Josias, chamado Jeoaquim, ou Jeoiaquim, dependendo se você lê em Reis ou se você lê em Crônicas. E ele reinou durante 11 anos, foi um rei mau. Esse foi aquele rei que, quando Jeremias escreveu para ele, mandou um pergaminho, ele ficou cortando o pergaminho, depois tacou ele no fogo, ele não queria ouvir. No ano 598, ele morreu, e seu filho assumiu no lugar, mudou a política externa do seu pai em relação à Babilônia. A Babilônia não deixou barato, veio lá, pegou esse, chamava Joaquim, ele não era de Trás-os-Montes, pegou ele, levou para a Babilônia, também só reinou 3 meses, e aí o último dos irmãos a reinar, Zedequias, esse reinou de 598 até então 587, quando Jerusalém finalmente cai. Nesse período, três vezes a Babilônia levou o povo de Jerusalém para suas terras. Primeira vez no ano 605, depois que o Egito voltou para casa, Nabucodonosor correu atrás dos egípcios, passou por lá, colocou Jerusalém sob seu comando e mudou ali as normas, a obediência que a cidade, que o país devia antes ao Egito, transferiu isso para a Babilônia e levou gente com eles, dentre eles Daniel e seus amigos. Em 598, naquela troca de rei, quando o filho de Jeoiaquim assumiu, durante os 3 meses de reinado ele rompeu com a Babilônia voltou lá, levou esse rei embora e levou mais gente junto. Nessa leva, provavelmente o profeta Ezequiel foi para a Babilônia também. E aí, 4 anos depois, ele começa por meio de sinais lá na Babilônia, anunciar que Jerusalém ia cair. E aí, finalmente, em 587, acontece o que Deus já vinha contando há muito tempo, e Jerusalém é sitiada e cai, o rei tem seus olhos perfurados, depois é morto, a maior parte da sociedade de Jerusalém é levada para a Babilônia, e só
com a mudança em 539 no comando da Mesopotâmia, quando a Babilônia perde espaço para os persas, para os medo-persas, é que há autorização dos judeus voltarem para a Judéia, dos quais voltam ali 50 mil apenas. Voltam 50 mil, depois volta mais gente, aí a gente tem a época de reconstrução. Jeremias, quando a gente fala daqueles 4 capítulos, ele pregou ao longo de muito tempo, mas aqueles 4 capítulos que falam da nova aliança foram ditos nos dias do último rei de Judá, nos dias de Zedequias, quando o cronômetro para a destruição já estava para encerrar. Então a mensagem que Jeremias anunciou nesse longo ministério envolvia a queda de Jerusalém, a destruição do templo e o exílio do povo judeu para a Babilônia. Ele avisou isso. Os judeus da época pensavam que não, pensavam que a presença do templo em Jerusalém era a garantia que Deus não ia deixar cair, porque ele ia deixar seu templo cair na mão do inimigo? Não só ia deixar cair, como ia fazer destruir ele inteirinho. E o povo não dava ouvido para Jeremias e dava ouvido para falsos profetas. Mas ao mesmo tempo em que Jeremias pregou tudo isso, ele também forneceu esperança do retorno do exílio. A gente vê, por exemplo, ele comprando um terreno. Para quem vai ser exilado, para o povo que vai ser tirado de uma terra, comprar um terreno, a troco de quê? Eu estou numa terra que eu não vou habitar, que eu vou embora. Eu compro um terreno nela para ficar lá, perder dinheiro. Mas isso era um sinal de que a nação que foi levada ia ser trazida de volta. E foi no ano 587, né? Depois falei 537, 539, os medo-persas venceram a Babilônia. Depois houve autorização, até que tudo foi preparado, esse retorno aconteceu em 537 a.C. Voltou lá uma turma e isso cumpriu as esperanças de um retorno para a terra da promessa. Mas Jeremias não para por aí. O que ele previu ia muito além de um retorno da Babilônia. A mensagem de esperança, além desse retorno, ela envolvia um tempo de restauração completa. Ele não fala só de voltar para a terra, ele fala de uma restauração nacional completa. O povo que voltou continuava sob o comando de um outro império. Tinha problema até com os vizinhos de Samaria. Entrava império, saía império, os israelitas continuavam servindo outros povos. Aí aconteceu de no século II a.C., diante de uma revolta, os judeus conseguirem se libertar do império grego dividido, cuja sede na Síria era quem governava Israel na época. O rei daquele período se chamava Antíoco Epifanes IV. Então os judeus se revoltaram e conseguiram se libertar. E colocaram lá um governador, um sumo sacerdote que passou a governar. E com o tempo os seus descendentes deixaram de ser chamados só de príncipes e foram chamados de reis. Mas nenhum deles era da tribo de Judá, conforme a promessa. Eles eram levitas. E depois a gente chega na época de Herodes, que era rei também, mas ele nem judeu não era, ele era um edomita convertido ao judaísmo. O pai dele servia ao antigo rei, por isso ele tinha aquela entrada na corte, por onde ele acabou tomando o poder. Então a gente não viu no retorno de Israel da Babilônia essa restauração completa, tanto política como espiritual. Em termos espirituais, pior ainda. O povo volta e daqui a pouco está preocupado, em vez de reconstruir o templo, estão construindo suas casas. Aí tem que vir o profeta Ageu e Zacarias e falar, sabe por que vocês plantam muito e colhem pouco? Porque vocês estão aí preocupados com vocês, deixando o templo de lado. Então aí uma correção naquilo.
Vem Neemias, vem Esdras, trabalham por um reavivamento espiritual. Quando chega nos dias de Malaquias, Deus fala assim: eu não aceito mais os sacrifícios de vocês, eu tenho nojo disso aí. O povo que constantemente era restaurado, pelo menos em parte, prontamente, algumas gerações depois, às vezes na mesma geração, voltava a cair. E não é disso que Jeremias falava. Jeremias, quando deu esperança para aquele povo que ia para o exílio, de que eles iriam voltar, ele previu, por meio da nova aliança, uma restauração completa, política, espiritual, que teria base num novo pacto, num novo tratamento do Senhor para com o povo, que é a nova aliança. Então, esses capítulos foram escritos nessa época, e aí o nosso primeiro trecho de maior impacto vem aí, ó. Jeremias 31 a 34, se você quiser abrir na sua Bíblia, senão ele está sendo projetado aí. Então, desde o capítulo 30, Jeremias já vem falando sobre restauração, sobre perdão, Deus falando por que eles estavam sendo punidos agora, mas assegurando que apesar da necessidade de punição naquele momento, um dia haveria restauração, e ele explica como é essa restauração. E aí quando chega no capítulo 31, versículo 31, ele diz assim, ó: eis vem aí, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. De onde vem o termo nova aliança? Essa é a primeira vez na Bíblia que o termo nova aliança surge. Isso aqui foi escrito por volta de 590 antes de Cristo. Então vem aí dias em que eu firmarei uma nova aliança com a igreja do Senhor, com todos aqueles que creem. Não, o que está escrito aí? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Para quem que Jeremias está pregando? Para os judeus. Quem queria receber a punição do Senhor? Os judeus. Para quem Jeremias está fornecendo esperança para atravessar esse período de punição? Para os judeus. Isso fica claro nessa menção tradicional dupla, que cita Israel e cita Judá. Porque Israel, outro nome de Israel não era Jacó? Então, às vezes a gente vê isso, né? Israel e os descendentes de Jacó. É a mesma coisa. Jacó teve seu nome alterado para Israel depois. Mas, nessa época, já tinha aí cerca de 3 séculos que a nação de Israel tinha se dividido em 2 países. Depois da morte de Salomão, até previsto por Deus por causa do pecado de Salomão, Israel se dividiu em 2, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, sob a liderança da descendência de Davi. Agora, o primeiro rei desse reino dividido em Judá era Roboão, filho de Salomão. E no norte, seus próprios reis, o primeiro deles, Jeroboão, aquele que mandou fazer um altar em Betel, no sul, e outro em Dan, no norte. Esse reino de Israel, ele ficou com o nome de Israel, esse reino do norte. E o reino do sul ficou com o nome da sua principal tribo, que era Judá. Era Judá, Benjamim. Simeão ficava ali no meio de Judá, mas já tinha sido meio que assimilada por Judá até então. Você fala, então são 3 tribos no sul, e cadê as 10 do norte? É porque Manassés ficava de um lado do rio Jordão e do outro lado também. Manassés era muito grande. E o rio era assim uma divisão assim marcante, de modo que na própria administração a tribo de Manassés funcionava como Manassés oriental e Manassés ocidental. Então na prática eram 10 tribos, como no sul na prática eram 2 tribos. As 10 tribos do norte levando o nome de Israel, as 2 tribos do sul com o nome de Judá. Quando a gente vê menções como essa, falando da casa de Israel e da casa de Judá, a intenção é abarcar o Israel completo. A intenção é dizer todo o povo de Israel.
Ele não estava pensando só nesse reino. Nessa época aqui, o reino das 10 tribos já tinha sido desmantelado. 722, acabou Samaria, os assírios levaram eles embora, colocaram outros moradores lá do norte, de outro povo, colocaram no lugar. É por isso que os judeus do templo de Jesus não se davam com os samaritanos. Não eram nem descendentes de Abraão, não eram judeus. Então, não tinha mais o reino de Israel, mas a promessa envolvia os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão que independente dos percalços políticos pelo qual eles atravessaram ao longo da história, ainda eram alvo de promessas do Senhor. Promessas feitas para Abraão, repetidas para Isaac, repetidas novamente para Jacó. Então essa promessa, olha agora para eles. Deus fala assim, eu farei uma nova aliança com vocês, israelitas. Agora, por que esse povo precisava de uma nova aliança? Porque eles tinham uma velha aliança. Exatamente, olha o versículo 32. Está explicando como é que vai ser a nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, o que Deus disse aqui? Vocês, israelitas, vai vir um dia em que eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Mas essa nova aliança não vai ser como aquela antiga aliança que eu fiz com seus pais. Quem eram os pais? Os antepassados dele. No dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Que geração é essa? A geração do Êxodo. Essa geração entrou num pacto com o Senhor. Onde foi esse pacto? No Sinai. O Senhor falou, deu uma lei para eles. Moisés agiu como mediador. Deus deu a lei e Moisés veio lá e leu a lei para eles. E aí o povo respondeu, ela tinha uma proposta. Se vocês guardarem a minha aliança e forem fiéis ao que eu digo agora, então vocês serão o meu povo especial. Eu vou ser o seu Deus, vocês serão uma nação de sacerdotes, vão ser minha propriedade peculiar. Então, era uma proposta. O Senhor deu os estatutos e cabia a eles entrar ou não nesse pacto, nesse contrato. O que o povo respondeu? Disseram assim para Moisés: conforme tudo que o Senhor disse, conforme tudo que o Senhor falou, isso faremos. Então, eles foram lá e assinaram um contrato com o Senhor, um contrato que previa bênçãos pela obediência à aliança, a lei de Israel, e um contrato que também previa, tinha cláusula, não está em cláusula minúscula, Tem lá Deuteronômio 28, Levítico 26, com letras grandes, pedaços até maiores do que das bênçãos, castigos pela desobediência. Então, se eles fossem obedientes ao Senhor no cumprimento daquelas leis, então ia chover na época certa, os rebanhos iam procriar, eles seriam fartos de tudo, teriam paz, permaneceriam naquela terra da promessa, não teriam doenças. Esse era o único evangelho da prosperidade que existiu. Eram as promessas de bênçãos, materiais inclusive, para os judeus da antiga aliança, para desfrutarem na terra da promessa se eles fossem fiéis ao Senhor. O que aconteceu? Não foram fiéis. E aí tem de Juízes, até no Êxodo, até lá no deserto, desde o deserto, até os profetas, Israel está sempre pecando, o Senhor castiga, eles se arrependem, é aquele ciclo de Juízes, Não tinha líder, o povo se desvia, Deus manda uma nação que sobrecarrega eles clamam ao Senhor, o Senhor se compadece e levanta um libertador. O libertador morre, o povo se afasta e aí fica. 6 nações ao redor de Israel, uma dentro até, no meio, cananitas que não foram expulsos da terra, fizeram Israel sofrer, mostrando que Israel sempre foi pagando o precinho
dessas punições da aliança, ao mesmo tempo em que a graça do Senhor os perdoava e anunciava um juízo. Agora chegou nos dias de Jeremias, ele falou, agora o juízo chegou. Mas agora ele prevê um dia, uma nova aliança que não seria como essa, que os pais quebraram. Essa aliança, qual a característica marcante dela? Era justamente o fato de poder ser quebrada. Foi a única aliança que o Senhor fez que ele cobrou uma resposta, uma aceitação das pessoas. E aí, vocês querem ou não? E que ele condicionou o modo de tratar o povo ao modo de o povo agir. Era uma aliança condicional. Se vocês forem fiéis, eu abençoo. Se vocês forem infiéis, eu castigo. Dependendo da condição que o povo levasse à aliança, o Senhor tinha uma condição de tratamento. Essa nova aliança mostra ser diferente. E ela vai assumir, mais para frente a gente vai perceber, ela vai assumir uma característica como a aliança abraâmica, que Deus fez um contrato com Abraão, no qual só ele assinou, mandou Abraão cortar, partir os animais e só Deus passou ali, se comprometendo. A Bíblia diz que ele, para favorecer a pobre fé, né, de Abraão, que já estava quase 25 anos esperando o cumprimento do filho da promessa. Então Deus, não tendo ninguém por quem jurar acima dele, fez um juramento. Era um contrato da época. E o Senhor se comprometeu. Ele não falou para Abraão, agora Abraão, você passa também e você tem que ser assim. Não, Deus não impôs condições, ele só falou, eu vou fazer. Na aliança com Davi, a aliança davídica, foi assim também. Davi falou, eu vou construir uma casa para o Senhor. Deus falou, você não vai me construir casa nenhuma. Eu vou te fazer uma casa. E depois ele explica que essa casa não é uma casa para ele morar, ele já tinha uma. Era uma descendência, a casa de Davi, os descendentes, a dinastia de Davi. E ele promete que um descendente de Davi ia reinar para sempre. Quem é esse descendente de Davi que vai reinar para sempre? Pergunta fácil, né? Jesus. Deus também não impôs condições. Falou, tudo bem, você constrói a casa e olha bem, né? Vê lá qual a empreiteira que você vai contratar aí, não quero saber de mensalão aí não. Tem que ser cocheiro o negócio. Né? Ele não impõe condição nenhuma. Ele fala, eu vou te fazer uma casa. Mas e se os reis, filhos de Davi, pecarem? Se eles pecarem, eu vou punir eles conforme a aliança mosaica, porque eles são judeus também. Eu vou puni-los com vara de homens. Mas não anularei minha aliança com você. É por isso que o reinado de Cristo é uma esperança permanente que nós temos, porque o Senhor prometeu sem impor condições nenhuma. E nesse caso, essa nova aliança com Israel é prometida dentro dessa característica. Ela será incondicional. E aí, mas então o que ela promete? Aí a gente entra no versículo 33. O texto explica. Porque esta é a aliança que firmarei com quem? Com a casa de Israel. Esta é a aliança. Agora vai explicar do que ele está falando. Depois daqueles dias, diz o Senhor, né, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Na antiga aliança que os pais quebraram, onde estava a lei? Onde a lei foi escrita? Uma pedra, pelo menos os 10 mandamentos, né? Foi escrito numa pedra. E o resto? O resto... Moisés correu na calunga, comprou lá pergaminho, né? Escreveu, eles tinham escrito aquilo, eles liam aquilo, eles ouviam a leitura. Era uma aliança mosaica, de 7 em 7 anos tinha que ser relida diante do povo. O povo todo ouvia para lembrar o que era, e o povo tinha que de novo falar, nós vamos fazer isso e renovar essa aliança, ficar sempre renovando, para lembrar o que ela dizia, para lembrar das bênçãos e do castigo. Essa nova aliança que o Senhor promete fazer com Israel, é uma aliança diferente. Ele fala assim, eu escreverei essa lei no coração de vocês, na mente de vocês. Isso é uma linguagem figurada. Ninguém vai precisar fazer autópsia, né? Matar um judeu, abrir lá, pegar o cérebro e procurar o que está escrito. Né? O que representa, né? Uma linguagem figurada comum.
Fala assim, a Bíblia é difícil porque as figurações são como as que a gente faz. A gente faz figurações assim na nossa conversa do dia a dia. O que a gente não pode é dar sentidos diferentes do que citações diretas ou até figuradas se propõem a fazer. Mas as figuras, as metáforas que a gente usa, a gente entende. A Bíblia foi dada em linguagem humana para que a gente entendesse. Então, quando a Bíblia fala aqui dessa nova aliança ser algo a ser escrito na nossa mente, né, dos israelitas, na mente e no coração, isso aqui representa o quê? Eu vou colocar minha lei no seu coração. Isso apela para a figura da conversão. Apela para a figura daquele coração que era endurecido, rebelde contra o Senhor, agora não. Agora ele ama as palavras do Senhor. Antes ele não cumpria porque ele estava rebelde, coração duro. Agora não, ela está no coração dele porque ele ama essas palavras. Na mente dele agora ele entendeu elas. Agora ele aceitou elas. Agora ele ensina elas, ele vive. Elas guiam a sua mente, elas guiam o seu pensamento, elas guiam a sua vontade. Então ele está apelando aqui para a figura de uma conversão. Ele está dizendo, eu vou transformar vocês. Eu dei no passado uma lei na pedra para vocês cumprirem, vocês não cumpriram. No futuro, eu vou mudar o coração e a mente de vocês. Eu vou colocar essa lei no coração e na mente de vocês. E qual o resultado? O resultado vem ali, ó. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na aliança mosaica, tinha dito isso. Se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Chega um ponto que Deus fala, ó, não mais meu povo. Uma criança nasce e recebe esse nome, não mais meu povo. Ou seja, sabe aquelas bênçãos de pai para filho que eu prometi? Esquece, agora vem castigo, porque vocês quebraram completamente esse relacionamento. Eu sou o Deus de vocês de nome, vocês não me têm como seu Deus pessoal. E eu não tenho condições de dizer, esse é meu povo, porque esse é o povo dos outros deuses. Esse é o povo que adora tudo que não é meu nome. Mas quando o Senhor fizer valer essa nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, mudando o seu coração, mudando a sua mente, então aí de fato vai acontecer. O Senhor será o povo deles, e eles serão o povo do Senhor. E olha o resultado, e qual a abrangência disso? A abrangência vem no versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Está falando para quem isso? Os israelitas, né? Já não ensinará cada um a seu próximo, dizendo, conhece ao Senhor, né? Um evangelismo. Oh, irmão judeu, você tem que crer em Jesus. Não vai mais haver isso quando a nova aliança for cumprida nos moldes que o Senhor está prometendo aqui. Por quê? Eles não dirão mais um para o outro, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Todos. O que significa esse desde o menor até o maior? Será que quer dizer do mais novo ao mais velho? Ou do menos influente na sociedade até o mais influente? Nós não sabemos. O que fica claro aqui é que ele está pegando assim, ó, do início ao fim. De A a Z, né? De A a Arão, a Zuleika, todos me conhecerão. Ele está prometendo uma conversão geral em Israel. E por que isso vai acontecer? Ele explica. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas espera aí, então Deus vai perdoar só porque eles são judeus? Então não precisa ter fé? Não, olha só, o que ele falou que vai fazer antes? Eu vou colocar minha lei no coração de vocês, na mente de vocês. Vocês já oraram pela conversão de alguém, dizendo assim, Senhor, toca o coração dele,
né? Muda a mente, faz com que ele entenda. É a oração que nós fazemos pensando na conversão. Tá? É esse tipo de linguagem que está sendo usada aqui. O que o profeta Jeremias está dizendo é que o Senhor vai converter o povo. A fé que Ele nos deu agora, a fé que você tem, que você é salvo, porque Deus concedeu, porque o Espírito Santo convenceu você do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai fazer a mesma coisa com os israelitas um dia, com todos, sem esquecer nenhum deles para trás. Não haverá mais quem diga: venha e conheça ao Senhor, porque todos conhecerão. Então esse aqui é um dos trechos mais impactantes daqueles 4 capítulos de Jeremias. O outro é esse aqui, no capítulo 32, versículos 37 a 40. Ele continua tratando esse assunto. Na sequência daquele texto que eu li, Deus fala assim, ó, só para garantir que aquilo vai acontecer. Ele fala: se as leis que eu criei para lidar, né, para manter o universo, se não tiver mais dia, se não tiver noite, então aí talvez eu deixo de cumprir isso com Israel. Deus usa assim uma linguagem até hiperbólica, como se ele dissesse assim, ó, o dia que um gato pregar um sermão, né, aqui do púlpito, aí talvez eu vou pensar se eu vou abandonar Israel, se eu deixo de cumprir essa promessa. Ele garante, fala: eu vou cumprir isso. Aí chega no capítulo 32, ele continua dizendo isso. E no 37 ele fala assim: eis que eu os congregarei de todas as terras. Como assim, congregar de todas as terras? Onde estão esses judeus? Alguém conhece algum judeu? Conhece? Levanta a mão quem conhece um judeu. Conheço. Estudei com uns, conhece. O Dr. Feinberg falou que ele tem uma ascendência judaica. Mas isso quer dizer o quê? Que tem judeus aonde? No Brasil. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa. E por que eles estão aí espalhados? O texto também explica: eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Se a gente vai lá em Deuteronômio 28, no meio dos castigos de praga, de peste, de falta de paz, de falta de chuva, lá dos versículos 60 para frente, no final do capítulo, ele diz assim, ó: eu vou espalhar vocês por outras terras. E nem nessas outras terras, nem nessas outras nações vocês não terão paz. Vocês vão dormir com medo de não acordar, porque a minha mão vai estar lá contra vocês. Então fazia parte dos castigos da antiga aliança ser espalhado pelo mundo, ficar fora da terra prometida a Abraão, ser exilado. Não importa se o cara foi para outro lugar e trabalhou e fez fortuna, ele ainda está fora da terra da promessa. E por isso que o judeu até hoje fica falando em Jerusalém, por quê? Mesmo sem crer em Cristo, mesmo sem crer, às vezes nem no Antigo Testamento, para eles é uma coisa até cultural, mas é uma coisa que está lá entranhada em sua história, porque é uma promessa para eles habitarem em paz, em segurança, em prosperidade na terra da promessa, o que não está acontecendo. Mas quando a nova aliança for cumprida, o Senhor diz: eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei. E farei o quê? Olha a outra parte em amarelo. Tornarei a trazê-los para onde? Para este lugar. Onde é este lugar? Onde é que Jeremias estava quando ele estava escrevendo isso? Em Judá. Quem são seus ouvintes? Jerusalém. Deus está falando: eu vou trazer de todas as partes esse povo que um dia eu espalhei, que ainda ia espalhar quando isso aqui foi escrito. Eu vou trazer e farei eles virem para esse lugar, para que nele habitem seguramente. Quantos? Será que o povo... Já tem judeu lá em Israel, né? Agora o Trump já reconheceu até Jerusalém como capital. O governo de Israel, que tinha sua sede em Tel Aviv, agora também já mudou para Jerusalém. A última coisa que eu ouvi o primeiro-ministro israelense falando, ele disse aqui, ó: você está aqui num prédio do governo em Jerusalém.
Eu nem sabia, eu vi nesse vídeo, aí está lá. Será que isso já cumpriu essa promessa? Não, para quantos eram os alvos daquela promessa da nova aliança? Quantos são os judeus que não precisarão dizer para o seu irmão, vinde conheçamos ao Senhor? Todos. Então, se tem um pouquinho de judeu lá, não importa. Israel continua espalhado pelo mundo e ainda aguarda o cumprimento dessa promessa. E tem mais, farei com que habitem lá seguramente. Segurança não é bem uma palavra que a gente possa aplicar a Israel. Espero que a viagem lá do pastor Marcos seja tranquila. O povo costuma respeitar os lugares turísticos, né? Mas Israel não desfruta de segurança. Na verdade, tem um exército equipadíssimo para tentar manter sua segurança. A nova aliança vai garantir isso. E aí Deus repete novamente: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso aqui é o resultado de uma conversão, da restauração espiritual. Ele está falando de uma restauração nacional. Israel voltar para a terra da promessa é uma restauração nacional. Mas isso só vai acontecer porque junto à restauração espiritual, eles vão ser de fato meu povo, e eu vou ser de fato o Deus deles. Dar-lhe-eis, versículo 39, um só coração e um só caminho. Ó, de novo apelando para a figura do coração, igual no capítulo anterior. Escreverei minha lei no coração deles. O que isso significa? Darei um novo coração e um só caminho. Então não vai ter um servo do Senhor e um rebelde ao Senhor. Não, um só caminho. Para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Então o Senhor vai promover com Israel, na nova aliança, uma restauração completa. Nacional, trazendo-os para a terra, e espiritual, lhes dando verdadeira conversão e um novo modo de se relacionar com o Senhor. Aí o versículo 40 repete, volta no tema da aliança: farei com eles uma aliança eterna. Aí tem gente que fala, é outra aliança, tem a nova aliança, aliança eterna. Não, aqui, eterno é o adjetivo, é a qualificação da nova aliança. Quer dizer, vai ser uma aliança que não vai passar. Por que Deus está dizendo isso? Porque a antiga aliança ia passar. Ele está falando, eu vou fazer uma nova. Ao fazer uma nova, o que acontece com a velha? Acaba, perde sua função. Essa nova vai ser eterna. Essa não vai passar. Isso quer dizer que essas promessas vão se cumprir e vão permanecer. Não vai ser como Israel, agora volta da Babilônia, agora está uma bênção. Agora o povo está adorando o Senhor. Daqui a pouco está colocando o inimigo samaritano para morar dentro do templo do Senhor. Tem que Neemias vir e despejar o homem de lá. Não vai mais ter esses altos e baixos. Essa aliança eterna vai dar para vocês um novo coração e um só caminho. Constantemente, permanentemente. Essa vai ser uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Então esse bem aqui, a gente pode pensar em termos aqui da conversão, mas quando a antiga aliança prometia bem ou paz, ela ia muito além, ela falava da prosperidade, da alegria, do desfrute daquilo. Então o Senhor aqui está dizendo, ó, quando eu cumprir essa promessa, aquelas bênçãos que vocês não retiveram, porque foram desobedientes, aí eu vou dar para vocês. Aí vai chover no tempo certo, eu vou fazer bem para vocês. Vocês terão paz, os inimigos não vão mais acabar com vocês, eu vou fazer bem para vocês. A cria vai procriar, vocês vão ter plantio, vocês vão ser felizes. Zacarias diz que as praças vão estar cheias de crianças e cheias de velhos com bengala. Que quem morrer com 100 anos morreu jovem. Por quê? Porque as condições são boas. Né? A longevidade é boa, a pessoa vai viver até 100 anos, por quê? Porque as condições de vida são boas, não são pessoas sofridas, pessoas que a vida bateu, que a vida consumiu os seus dias. O Senhor diz, eu lhes farei bem, porei o meu temor no seu coração. De novo, a ideia da conversão, da transformação de coração. Eu porei o meu temor no Senhor. E aí vem um negócio interessante. Para que nunca se apartem de mim.
Isso quer dizer que aqui, na nova aliança, essas disposições, elas são permanentes, elas não sofrem altos e baixos. Uma das coisas que falam, quando nós mostramos essas promessas a Israel, é que não se trata de Israel, que se trata da igreja. Né? Que onde está Israel, mude para a igreja. Foi o que o Dr. Feinberg falou ontem à noite, ao explicar sobre os 4 modos, os 4 aspectos que a palavra Israel recebe significados, né, diferentes, ou ela é aplicada no Novo Testamento. Um é o étnico, outro é o nacional, político, outro é no sentido espiritual, que a igreja acaba sendo apontada ali, e no outro como uma esperança, a esperança futura. Eu acho que eu esqueci de algum aqui. Como que era? Tipológica, isso, exatamente, eu estava esquecendo desse. Justamente o que ele disse é que os não dispensacionalistas, invariavelmente, pegam essas promessas e onde diz Israel, falam, isso quer dizer igreja. Só que ao fazer isso, nós temos que fazer o quê? Temos que ir lá para a terra da promessa. Congregarei para essa terra lá. Aí eles têm que espiritualizar o resto também. Tem que dizer, não é Jerusalém, não é a terra da promessa, é o mundo todo. Fala, mas aqui não é, se fosse o mundo todo, não tem que reunir de todas as terras. E aí vai complicando. Já viu quando você está carregando coisa, você dá o primeiro tropeção? Aí você só para no chão. Você deu o primeiro tropicão, é só o chão depois para você levantar. Então você tem que impedir de dar o primeiro tropeção. É com Israel. Aí outros dizem, não, é com Israel mesmo. Só que isso já aconteceu, Israel desobedeceu. E pronto, foi deixado de lado. Mas isso não aconteceu. Por que eu sei que não aconteceu? Porque quando acontecer, isso nunca mais vai passar. Para que nunca se apartem de mim. A nova aliança vai introduzir um novo tratamento do Senhor com Israel, que nunca mais os israelitas vão abandonar o Senhor. Então, se a aliança abraâmica promete uma terra e a aliança davídica promete um trono, a nova aliança promete um tratamento, um novo tratamento. Há 3T para você lembrar: terra, trono e tratamento. Terra, trono e trato. Né? Deus prometeu para Israel uma terra, prometeu a Abraão, prometeu um trono que não ia passar, né, a Davi, e prometeu por meio dos profetas um novo tratamento. Eu não vou mais dar uma lei para eles obedecerem, se não obedecerem eu vou castigar. Eu vou colocar agora nesse novo tratamento, eu vou colocar minha lei, eu vou converter eles. Igual o Senhor faz conosco hoje com a igreja, que mudou o nosso coração, que colocou em nós o seu Espírito, que mudou a nossa mente, que nos fez nova criatura. O Senhor vai tratar Israel desse novo modo, e isso é a nova aliança. Então, ao fazer isso, a gente tem uma listinha aqui, né, que a gente vai preenchendo. Por exemplo, os destinatários. Olha lá, o capítulo 31, versículos 31 e 32, mostrou que é Israel e Judá. Para quem é a nova aliança? Israel e Judá. O cumprimento é incondicional. Deus falou, ó, não conforme aquela velha aliança, né, que era condicional e que podia ser quebrada. É um novo tipo. Outra coisa, cumprimento futuro. A gente vê disposições que ainda não ocorreram. Por exemplo, versículo 34 de Jeremias 31, não haverá mais quem diga ao seu irmão, conhece o Senhor, porque eu lhes perdoarei a iniquidade. Isso ainda não aconteceu. Israel está lá, incrédulo. Israel, até os religiosos israelitas são uma porcentagem assim de uns 5%. Tem mais judeu espírita do que judeu religioso, judaicamente falando. Incrédulos. E quando você fala de Jesus Cristo, aí pronto, aí acabou. Incrédulos, duros. Isso ainda não aconteceu. Mas vem um dia em que eles nunca mais se apartarão. Cumprimento futuro. E que mais? Restauração espiritual geral dos israelitas. Eu vou perdoá-los. Não haverá mais quem ensine seu irmão. Eu vou escrever minha lei no coração e na mente deles. O 32, eu vou mudar o coração, eu vou dar a eles um só caminho.
Então a nova aliança prevê, de um modo geral, não para alguns israelitas, para os israelitas que estão espalhados pelo mundo todo, que o Senhor vai trazê-los de volta. O Senhor vai dar restauração espiritual, que significa arrependimento de pecados, conversão, perdão, purificação, justificação. O Senhor vai fazer tudo isso. E que mais? Retorno à terra da promessa. Eu vou trazer eles de toda parte, vou trazer eles para essa terra e vou fazê-los habitar seguramente. Aí a gente chega em Ezequiel. Ezequiel já estava entre os exilados da Babilônia. Jeremias continuava pregando lá, em Jerusalém, e Ezequiel já estava, talvez por causa da segunda deportação, já estava na Babilônia. Não estava na corte, que nem Daniel, estava lá no povão, lá no meio do povo agricultor. 7 anos antes da queda de Jerusalém, Deus começou a mandar sinais. Por exemplo, você vai agora comer por peso e beber por medida. É coisa de cerco militar. Você está passando fome, né? Tem greve dos caminhoneiros. Você não faz um churrasco, você faz uma carninha moída lá, né? Porque amanhã tem que ter mais um pouco, né? Então ele estava na terra da fartura, na Babilônia, do lado do rio, o povo comendo até sair para o nariz. E ele todo dia comia ali por peso. Você pesa a comida por quê? Porque em época de cerco, tem que pesar a comida para saber quanto dá para cada um por dia, para conseguir durar e para todo mundo comer. E ele bebia por medida, passava fome, passava sede. Para que isso? Para mostrar que isso ia acontecer com Jerusalém. Aí aconteceu. Ano 587, Jerusalém derrubada, templo destruído, povo deportado. A partir de então, ele para de sinalizar e ele começa a pregar. Né? E nessa pregação, os próximos 15 anos, ele prega sobre a restauração, igual Jeremias faz. Anuncia, bate a sopra, né? Anuncia o castigo, mas diz que um dia vem a restauração. E Ezequiel fez isso também. E ele prometeu restauração. Só que assim como Jeremias, ele prometeu uma restauração que ia além só de voltar para aquela terra. Agora a gente está na Babilônia, um dia a gente vai para Jerusalém. Não, ele também aborda esses aspectos definitivos, espirituais, futuros e gerais. Então esse tema que está aí concentrado, né, nos capítulos 36 e 37, se você ler do 40 ao 48, ele vai gastar ali 9 capítulos falando sobre o templo que vai ser construído depois da vinda do Messias para reinar. Então ele está falando sobre restauração. Mas a gente coloca o zoom nesses 2 capítulos, a gente tem boa parte da informação sobre a nova aliança. E olhando para isso, a gente ainda olha para esse texto, né? É o zoom máximo, é o macro agora, de Ezequiel 36, 24 a 28. Depois de Deus dizer o seguinte, de garantir a incondicionalidade do cumprimento da nova aliança, dizendo, não é por amor de você, Israel, ou seja, não é porque você merece, mas pelo amor do meu nome que vocês profanaram. Ou seja, eu vou cumprir tudo isso porque eu sou Deus fiel, porque aquilo que eu falo, eu cumpro. E apesar de vocês terem deixado meu nome feio por aí, eu vou mostrar para todas as nações quem sou eu, qual é o meu nome, quando eu aplicar tudo isso aqui a vocês, quando eu os restaurar. Então, depois de fazer isso, a partir do versículo ali 20, 21, ele chega no versículo 24 e diz, igual Jeremias, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países. De novo, ele está batendo na tecla. Tá? Jeremias já tinha dito isso. Ezequiel vai falar mais ainda sobre isso, talvez porque eles já estivessem na outra terra, né? Então a promessa do retorno era ainda mais importante. E ele fala, eu vou congregar vocês de todas as terras, para ir para onde? Vos trarei para a vossa terra, não é para outra terra, para a vossa terra. E para o judeu, o que significava vossa terra? A terra que foi prometida a Abraão. Qual é a terra que foi prometida a Abraão? Na verdade, é uma terra muito maior do que Israel jamais habitou.
É uma terra que vai lá, depois leiam, eu vou passar uma lista de leitura para vocês. Vocês vão ver que é uma terra que vai desde o rio Eufrates. O rio Eufrates está lá no norte da Síria, até a divisão deles com o Egito, onde é mais ou menos a divisão da faixa de Gaza e do Egito hoje mesmo. Tem gente que acha que até o rio Nilo, não é. Por quê? Porque quando eles estavam na península do Sinai, eles ainda estavam fora da terra da promessa. Então não é o Nilo, é um riozinho que divide a Palestina da península do Sinai. E essa terra, para vocês terem uma ideia, do Oiapoque ao Chuí de Israel, do norte ao sul, é menor do que o ponto norte aqui de Israel até o Eufrates. Uma terra que os israelitas jamais habitaram. Nem quando Davi exerceu alguma influência sobre os reinos de Damasco e de Ramate, e que isso se perpetuou um pouquinho nos dias de Salomão, fazendo eles pagarem impostos, isso nunca chegou perto de ser verdade, de os israelitas habitarem toda essa terra. Então, quando o profeta diz, o Senhor congregará vocês, e colocará vocês na vossa terra. A vossa terra era isso que eles lembravam. Gênesis 15, versículos 18 a 21. O Senhor passou, fez aliança naquele dia com Abraão, passou no meio dos animais e disse, eu dou essa terra para vocês. Do grande rio Eufrates até o rio do Egito, passando pelo território de todos esses povos que eu estou alistando para vocês. Então Ezequiel está recorrendo a isso. Ele não precisava explicar qual era essa terra, todo judeu sabia qual era. E aí, junto com essa promessa de uma restauração nacional, aí ele começa a fazer promessas de cunho espiritual, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vocês e ficarei purificado. Isso aqui é a figura de uma lavagem. Eu vou lavar vocês, eu vou pegar a mangueira, e vou lavar vocês de mangueira, eu vou lavar o pecado de vocês de mangueira, porque vocês estão sujos no pecado, eu vou purificar. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Está falando da conversão, do perdão do Senhor, da atividade justificadora do Senhor. Dar-vos-ei um coração novo, de novo, a mesma linguagem do coração. Um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Para Jeremias a ideia foi de uma mente nova, né? Aqui ele completa um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, ou seja, aquela dureza, aquele povo de dura cerviz, vai me amar agora, vai aceitar o meu comando, eu vou tirar aquela dureza antiga. Porei dentro de vós o meu espírito. Opa, aqui agora ele já introduziu um elemento novo. Até aqui ele está repetindo o que Jeremias falou. Mas quando chega no versículo 27, ele promete colocar dentro dos israelitas, que vão crer, que vão se arrepender, que vão servir o Senhor, colocar dentro de vós o meu espírito. O que é isso? Parece que é exatamente o que a gente conhece muito bem. Na nossa conversão, o Senhor colocou em nós o seu Espírito. Nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que somos propriedades do Senhor e que o que Ele começou, Ele há de terminar. É uma garantia. O Senhor promete fazer com Israel. Ele faz uma promessa para Israel 6 séculos antes disso acontecer, com a igreja, mostrando que isso é uma coisa que o Senhor vai fazer com todo israelita, quando chegar esse dia em que Ele trouxer todos de volta e converter todos a eles. E por causa disso, farei com que andeis nos meus estatutos. Antes eles não obedeciam, agora eles vão obedecer, vão servir o Senhor, porque eles serão transformados. Nós conhecemos esse tipo de transformação. Quem seria eu, se o Senhor não tivesse me alcançado um dia? Guardareis os meus juízos e observareis. E aí, depois de um miolinho de promessas espirituais, de conversão, de habitação do Espírito, de transformação, de perdão, ele volta para o mesmo tema lá do versículo 24. Habitareis na terra que dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Repararam como a nova aliança, ela não pode
dissociar as promessas de restauração espiritual da promessa de restauração física, política, nacional, está junto. Está junto. Quando o Senhor restaurar espiritualmente Israel, Ele também vai restaurar politicamente Israel. Ah, Israel já está lá. Como é que eu sei que essa nova aliança não está acontecendo lá? Primeiro, porque não estão todos lá. Segundo, porque não houve restauração do coração deles. Não servem o Senhor. Vai chegar o dia em que isso vai ser pleno, geral. Vocês vão habitar na terra que eu dei a vossos pais, desde Abraão. E vocês, qual é o resultado? Como vai ser o relacionamento? Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Com isso, a gente volta naquela listinha que consiste, que descreve a nova aliança, aquela listinha de Jeremias, reforçando com Ezequiel a restauração espiritual geral dos israelitas, o retorno à terra da promessa, reforçando isso, mas colocando ali dois fatores novos: a habitação do Espírito Santo. Ou seja, Deus vai tratar Israel um dia diferente do que tratou no passado. No passado, nem quando Israel, nos seus melhores dias, eles tinham essa habitação como sinal da conversão. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, habitava temporariamente para alguns propósitos e deixava de habitar. Saul, por exemplo, ficou lá, cheio do Espírito Santo, falou lá com os profetas, profetizou. Daqui a pouco o Senhor o rejeitou, o Espírito do Senhor saiu dele, um espírito maligno o atormentava. Davi peca, comete um pecado terrível, ele ora como? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Esse modo de tratar Israel no antigo pacto vai ser diferente do tratamento no novo pacto. Isso são dispensações. Dispensação significa administração. Não significa que Deus muda, mas significa que em determinadas épocas ele, conforme um plano pré-traçado na eternidade, ele trata um povo diferente de outro, um povo numa época diferente de outra época. Ele vai cumprindo seus propósitos de maneiras distintas ao longo da história, e vai mostrando isso na sua palavra, e vai dando algumas razões teológicas para isso, e a gente vai compreendendo as bases da teologia. E aí, apesar de Jeremias ter falado bastante, citado, a restauração nacional e a habitação na terra, Ezequiel reforça isso ainda mais. Aí a gente chega em Joel. Joel e Obadias são talvez os livros dos profetas mais difíceis de datar. Mas dada a teologia que eles apresentam, Obadias deve ter sido o primeiro dos profetas, que é o primeiro a falar do dia do Senhor, mas ele só deu uma pincelada. Foi só assim um trailerzinho. E Joel, logo em seguida, vem e dá a pinceladinha e coloca uma corzinha a mais. E aí os outros profetas vêm e falam bastante desse assunto. Eles desenvolvem um assunto. Então, não dá para eu colocar Obadias e Joel depois de Jeremias e de Isaías, por exemplo, de Miqueias, que falam de Sofonias, que falam do dia do Senhor, desenvolvem o conceito com boa profundidade a mais. Então, eles vão lá e anunciam. Obadias chega e fala o seguinte: o dia do Senhor vai ser assim, o Senhor vai se vingar dos inimigos de Israel e vai restaurar e estabelecer o seu povo. Joel vai falar a mesma coisa, só que Joel pinta um quadro maior, até o seu próprio livro é maior. Ele fala na época que Israel estava passando por um castigo de Deus, uma grande praga de gafanhotos, e estavam passando fome. Isso está lá no capítulo 1. Ao usar isso como introdução do seu livro, o livro usa a destruição, usa tanto esse exército de gafanhoto e a destruição que ele causou para simbolizar para um exército no futuro. Um exército que, assim como aquela praga de gafanhotos, seria destruidora como gafanhotos, e consumidores como fogo, e que viriam contra Israel. Israel passaria duras penas
sobraria entre eles sobreviventes. Boa parte dos israelitas seriam mortos nisso, mas seria o momento em que o Senhor, conforme as prescrições do dia do Senhor, se vingaria dos inimigos e restauraria Joel. E com isso Joel também promete uma restauração futura. O capítulo 1 fala exatamente disso, desse exército numeroso. Agora eu vou pedir para vocês abrirem sua Bíblia. E vão comigo então até Joel capítulo 2, versículos 1 a 11. Nós vamos ver que tipo de figuração o profeta tem em mente para usar a praga de gafanhotos. Joel capítulo 2, versículos 1 a 11. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Isso aqui é um toque de alarme, um alarme de guerra. Que nem na Segunda Guerra Mundial tocava lá a sirene, né? De ataque aéreo, e o povo corria tudo para os bunkers. É isso aqui, ó, toquem a trombeta que o inimigo está chegando. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e escuridão, tempo de sofrimento. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Por que tanto sofrimento? Ele vai explicar. Está se difundindo um povo grande e poderoso, do qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás um deserto assolado, nada lhe escapa. Onde ele passa, ele vem destruindo, um exército poderoso. Versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos, e os seus cavaleiros correm. Tem gente que fala, então vai ser de cavalo. Cá para nós, né? Argumento que não precisa explicar, né? Ele está falando aqui do poderio militar, está usando a linguagem da sua época. Ah, mas se é dispensacionalista, tem que interpretar cavalo. Não entende nada do que é. Assista hoje à noite a hermenêutica dispensacionalista, Dr. John Feinberg. A sua aparência é como de cavalos, e os cavaleiros assim correm, estrondeando como cavalos, vêm saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Um povo organizado, um povo que avança, um povo que não retrocede. Esse é o povo que está vindo nessa visão aqui de Joel, está vindo contra os israelitas, contra a nação de Israel. Versículo 7. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Ou seja, ninguém fica, não, vai você primeiro, não, é um exército decidido, todo mundo caminha junto, não empurram uns aos outros, não é assim o de trás empurrando o da frente, e o da frente querendo fugir para trás, não, um exército que vem para frente, um exército poderoso, um exército que não se intimida, não empurra uns aos outros, cada um segue seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão, diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua escurecem, as estrelas retiram seu esplendor, o Senhor levanta sua voz diante do seu exército. Opa! Agora o Senhor chama esse exército poderoso de seu exército, porque Ele está dizendo, sou eu que estou controlando isso tudo, esse exército invasor, sou eu que estou trazendo. Eu tenho um propósito, e eu vou cumprir meu plano. Ele vai explicar qual é. Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim,
grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Então é nesse contexto que o restante de Joel vai ser dado. As pessoas costumam pegar o finalzinho de Joel 2, tiram do livro de Joel, tiram do capítulo e jogam lá em Atos 2. Né? Esquecem essa descrição. Os acontecimentos do final de Joel 2 vêm depois dos acontecimentos do começo de Joel 2. E claro, tem gente que fala, esse exército numeroso, né? Já veio, são os assírios. Foram os babilônicos quando vieram. Foram os romanos que destruíram Jerusalém. Não dá para ser nenhum deles. Sabe por quê? Porque no mesmo capítulo, versículo 18, olha o que diz. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do povo. Enquanto com aqueles outros invasores o Senhor não se compadeceu do povo e fez aqueles invasores destruírem o território israelita, nessa invasão o Senhor vai se compadecer do povo e vai fazer o quê? Olha o versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então o que o Senhor está dizendo? Que antes desse exército, que diferente dos assírios, dos babilônicos e dos romanos, que obtiveram o êxito de destruir os israelitas, de lhes impor sofrimento, de levar eles em exílio, dessa vez o Senhor olha para um exército mais poderoso que aqueles, mas ele se compadece do seu povo e não deixa que esse inimigo o vença. Ao contrário, o mau cheiro deles sobe. Por quê? Porque eles não tomam banho. Por quê? Porque o Senhor vai os matar. O mau cheiro é porque o Senhor vai matar esse exército todo. Ele é tão numeroso que o final dos seus acampamentos são distantes um do outro. Eles vão fugir, mas o Senhor vai alcançá-los. E o seu mau cheiro vai subir. Por quê? Porque o Senhor vai agir poderosamente. Isso já aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu na história que a gente conhece. E aí, chega nos capítulos tão usados, né? Aí o Senhor... Lembra o dia do Senhor o que é? O Senhor se vingando dos inimigos, mas restaurando e exaltando o seu povo Israel. Ele diz então, não temas, ó terra. Está falando de que terra? Está falando da terra dos israelitas, aquela terra que foi assolada por esse exército, que passou que nem gafanhoto, que nem uma fogueira, consumindo tudo. Não se preocupa, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Então o que ele está dizendo? O que foi destruído aí da terra, calma, eu vou restaurar tudo. A restauração que ele promete não começa descrevendo a fé dos israelitas, começa a descrever a fauna e a flora da terra. É por aí que ele começa e ele vai crescendo é uma promessa que aqui é crescente. Começa com as plantas, começa com os animais, começa com o pasto, começa com o fruto das árvores. Eu vou restaurar tudo isso. Vocês produzirão com vigor. Uma promessa de prosperidade. Se vai produzir com vigor, quem vai comer quanto? Bastante. Vai ficar preocupado com a greve dos caminhoneiros, vai ter comida no mercado, vai pagar R$25 o quilo da batata? Não, você vai comer com fartura, porque vai produzir com fartura. E aí, Deus para de falar com a terra, né? Ele está falando com o povo. Mas nessa figura de se dirigir com a terra, ele mostra o que ele vai fazer com a terra. Agora ele olha para os israelitas em si. Versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Continua o assunto anterior. Ou seja, vocês passaram aí tantos problemas ao longo da história por causa de
do meu castigo, incluindo agora, mas vai chegar o tempo que eu vou dar chuva para vocês. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Nossa, esse é o texto mais mal usado, né? De Joel. Tá, então restitui aqui o que o gafanhoto comeu. Ele está falando da experiência que eles estavam passando agora, com a fome daquela praga, mas lembrando que aquele exército viria como uma praga de gafanhotos do Senhor, ia fazer esse tempo ficar para trás, ia dar prosperidade e alegria para esse povo. Versículo 26, comereis abundantemente e vos fartareis. Olha quanta promessa física, é promessa de encher barriga. Não, mas isso aqui quer dizer bênção espiritual. Não está falando nada disso. Lê o texto. Lê o texto, deixa o texto falar, não chega com a resposta antes. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Quando o Senhor fizer tudo isso, e restaurar agora a sorte de Israel, tirar esse exército inimigo e der toda essa fartura que a antiga aliança prometia, mas que eles acabaram não recebendo por causa da desobediência, quando eles receberem de vez, quanto tempo isso vai durar? Sempre. Por quê? Porque meu povo jamais será envergonhado novamente. É uma promessa permanente. Não olha para altos e baixos. Versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e meu povo, vosso Deus, e o meu povo, relacionamento restaurado, e meu povo jamais será envergonhado. Novamente, uma promessa, uma aliança eterna, permanente, que não acaba, que nós ainda não testemunhamos. E aí o texto continua. Ele diz, e acontecerá que depois que derramarei meu espírito, de novo, introduziu aquele assunto que Ezequiel também fala, lembra? Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei o de carne, e colocarei dentro de vós o meu espírito. Joel aborda o mesmo assunto. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então se é sobre toda a carne, então é universalismo. Não, vamos ver de quem que ele está falando. Olha na frente, ele está falando dos vossos filhos e vossas filhas que profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens sonharão. Quando ele fala aqui de toda a carne, ele está falando de todo o Israel. Mas outras nações também vão crer. Não, calma, elas entram no versículo 32. Aqui no começo, ele está abordando o tema de Israel. Ele está falando a mesma coisa que os outros profetas. Eu vou pegar vocês vão ter segurança nessa terra aqui. Eu vou afastar aquele exército. Vocês vão comer com fartura, vocês não vão mais ser envergonhados. Ao contrário, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Isso vai ter efeito sobre vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos, vossos jovens. Aí o povo lê aqui, quase entende. A vontade de ligar isso aqui a Atos 2, tem uma ligação, mas vamos entender qual. Mas a vontade de ligar com Atos 2 faz algumas pessoas lerem até assim, em vez de vossos velhos sonharão, faz com que eles leiam assim, vossos velhos falarão em outras línguas. Não está escrito aqui outras línguas, tá? Não está escrito aqui, não tem essa menção, né? Não quer dizer que isso talvez não aconteça, mas para a gente conseguir entender cada momento, eu já vou mostrar onde isso vai dar. Ele fala assim, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí ele continua, na mesma ocasião que ele afastou aquele exército, na mesma ocasião que ele restaurou nacionalmente Israel e sua produção, e lhes deu alegria e paz. Na mesma época que ele dá o seu espírito aos israelitas, que nem Ezequiel falou. Ele diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Vai ficar difícil, né? Vai ser uma época que vai ter sangue.
O exército que vem aí, será que é isso? Você vai ter muitos mortos, muita coisa vai queimar, vai ter fogo, vai ter coluna de fumaça. Fica difícil aqui identificar, né, alguma passagem especial. Mas, no versículo adiante, o 31 ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Opa, isso aqui a gente já ouviu em algum lugar. O sol escurecer e a lua ficar com aparência de sangue. Onde que a gente já leu isso? Será que foi em Mateus 24, quando Jesus fala da tribulação? Quando ele fala do período da tribulação? Que naqueles dias o sol escurecerá. Ou será que é em Apocalipse? Né? Lá quando entre o capítulo 6 e o 19, quando trata do período da tribulação, fala que o sol vai escurecer, que a lua vai ficar como sangue e que as estrelas do céu cairão. Então ele está associando o cumprimento dessas coisas a outros eventos que têm um lugar certo para acontecer. Ou seja, quando ele afastar esse exército, quando ele restaurar Israel, quando ele colocar o espírito dele dentro dos israelitas, quando ele mostrar esse prodígio, o sol também vai escurecer, a lua vai ficar como sangue. Quando é esse evento que ele está tratando? Quando é esse exército que vem como nunca se viu? Quando o Senhor vai matar um exército inteirinho que vem contra Israel, antes de ela ser destruída? Quando? O Novo Testamento é inequívoco em apontar para o período da grande tribulação, seja no Evangelho, seja no livro de Apocalipse. E aí diz assim: e acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus. Quer dizer que não vai ter salvação só para israelita, não. As nações que ficarem, mas vai matar todo mundo, não. Vai matar os exércitos que vierem contra Israel. As nações vão continuar, tanto que Zacarias 14, diz que quando o Messias vier e se estabelecer em Jerusalém, as nações terão que vir de ano em ano em Jerusalém. E se elas não vierem, não vai chover na época certa. Jesus vem e tem que obrigar as nações com perigo de falta de chuva. Por quê? Porque nem todo mundo vai querer vir. O rei vai estar lá reinando, vai executar justiça no mundo, vai reinar com cetro de ferro, mas nem todo mundo se converte. Mas acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitos também vão se converter. De Israel, quantos? Todos. O que acontece com eles? São todos trazidos de volta. Onde eles moram? Desde o Eufrates, a Síria, parte dela vira Israel como devia sempre ter sido, vai até lá ao Egito, eles habitam em paz, as praças estão cheias de velhos, de moços, eles comem com fartura, e a justiça emana para o mundo todo. Isaías e Miqueias diz que as nações virão a Sião aprender sua lei, elas transformarão suas espadas em relhas, né? Seus escudos em arados, não aprenderão mais a fazer a guerra. Por quê? Porque o Messias está ali reinando, governando tudo, ainda que nem todo mundo creia nele, todo mundo o obedece politicamente. É um reino diferente. E aí alguém pode dizer: não, isso aqui de Joel é o Atos 2, por quê? Porque Pedro falou, os homens estão falando em língua porque eles beberam. Falei, então me fala o nome dessa pinga aí. O dia que eu for para outro país, eu tomo uns goles aí, saio falando a língua do outro povo. Pedro fala, eles não beberam nada, ainda está de manhã cedo. O que vocês estão vendo aqui é a mesma coisa que Joel falou. E o que ele fala? Que ele apela a quê? Ele apela à concessão do Espírito Santo. Pedro não está no momento em que tudo isso aqui está se cumprindo. Mas a mesma menção
um fator ali é exatamente o mesmo. A concessão do Espírito Santo é a mesma. Então a igreja, que em Atos 2 surge, né? Ah, mas a igreja tinha antes. Não, não tinha. Jesus falou, eu edificarei minha igreja. Jesus no seu ministério terreno via a igreja como algo que ele ainda ia fazer. Dr. Feinberg falou ontem, Jesus é o cabeça da igreja, e ele se tornou cabeça ressuscitando. Então como é que tinha o corpo sem cabeça? Não tinha. Então, ali a igreja passou a receber, pela graça do Senhor, um adiantamento de alguns fatores dessa nova aliança. Bênçãos de natureza espiritual, por exemplo, ele também mudou o nosso coração. Ele também escreveu sua palavra na nossa mente. Ele nos deu um espírito novo, ele colocou em nós o seu espírito. Mas para por aqui. A nova aliança não é só isso, e nós temos agora uma listinha para comprovar. Você pode dizer, não, mas é lá Atos 2. Mas olha o versículo 32 o que diz. Acontecerá que todo que invocar o nome será salvo, porque no monte em Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Tudo bem, até aqui você pensa, não, vão se converter, vão estar lá. Não, mas não é disso que está falando. Ele está falando de uma libertação da guerra, né? Como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Que sobreviventes são esses? Vamos tentar aplicar esse texto. Se a vinda do Espírito Santo cumpriu-se completamente em Atos 2, quem são os sobreviventes? Ah, não, os sobreviventes é a igreja. Não, mas não tinha morrido ninguém. Não, mas depois mataram Estevão. Ah, que bom, aí mataram Estevão, olha. Não dá para chamar todo o restante de sobrevivente, né? A palavra sobreviventes clama por uma proporção, né? Não, mas aí matou e começou a matar mais gente, joia. Só que aí quando começou a matar mais gente, para onde foi a igreja? Ficou em Jerusalém? Saiu de Jerusalém. Não é o mesmo quadro. Aqui o quadro é de pessoas sendo salvas e buscando abrigo em Jerusalém, pessoas que sobreviveram de uma guerra. É nesse período em que Joel 2, com a concessão do Espírito Santo, para quem? Agora para Israel transformado, agora para Israel retornado à sua terra, agora para um Israel crente, agora para um Israel que habita na terra da promessa. Aí esse cumprimento é pleno. Esse cumprimento que em Atos 2 foi tipológico, ou seja, o mesmo ato, o mesmo tipo previsto por Joel também aconteceu em Atos 2, ainda que não seja essa descrição. O Senhor não precisa avisar o que ele vai fazer em cada coisa, mas quando ele avisa, acontece como ele indica, e como ele indica é assim. Então a nossa lista cresceu, agora para paz e soberania nacional permanente. Os israelitas vão habitar naquela terra permanentemente em paz, coisa que a gente não viu na história toda. Eles vão ter prosperidade e abundância, até em decorrência dessa paz, louvor e alegria produzidos por Deus numa situação permanente. Essa aqui é a maior parte das promessas, mas eu falei que eu peguei 4 trechinhos daqueles 7 capítulos. Tem algumas bênçãos que não estão lá. Se a gente olhar para o restante daqueles capítulos, a gente ainda vai achar a promessa do reinado do rei Davídico, o Messias. O Messias reinando em Jerusalém, como prometido a Davi, faz parte da nova aliança. A nova aliança prevê também o cumprimento pleno da aliança davídica, como previa o cumprimento pleno da aliança abraâmica. Olha lá, Jeremias 30, 31, Joel 3, Jeremias 33, Ezequiel 37, está tudo dentro daquele conjuntinho de capítulos que eu falei. Sede do governo e da adoração em Jerusalém. O Messias vem para reinar no trono de Davi. Onde é que é o trono de Davi? É no céu. Né? Onde Davi reinou? Em Jerusalém. Sobre que povo? Sobre Israel. Jesus vai fazer o mesmo. E sobre o reinado de Israel, ele vai efetuar
domínio, governo, justiça, ensino sobre todo mundo. É por isso que as nações virão a Sião aprender sua lei. Vai ser também um reino marcado pela efetivação da justiça, não vai mais acabar em pizza, embargo dos embargos, do rebargo, Agora a justiça é efetuada na hora. Jeremias 31, Jeremias 33. E tem mais, reconstrução do templo. Esses trechos que eu falei, e outros também falam de outros profetas, eu peguei só aqueles lá que concentram mais. Anunciam a reconstrução de um templo, anunciam a volta do serviço sacerdotal em Israel. Eles vão voltar a ter um culto. O primeiro culto que Deus deu, eles embananaram tudo. Então o Senhor não termina a história que nem o menino que está perdendo o jogo, pega a bola e leva embora. Não, o que vocês não fizeram direito no passado, nós vamos fazer certo agora. Então vai ter templo. O Messias vai construir esse templo. E ele vai também ser sacerdote nesse templo. Ezequiel 37, Jeremias 33. Vocês vão ler, tem bastante coisa aí. Isso aqui não é uma lista nem exaustiva desses capítulos. Era isso que eu tinha que falar. Mas tem lição de casa, eu prometi lição de casa, né? A lição de casa é o seguinte, vocês vão entrar, eu falei que vocês não precisavam anotar, não precisava mesmo, porque isso aqui, tudo que eu falei, está tudo escrito num artigo, e muito mais. Estão todos aqueles 7 capítulos dispostos ali e tratados e explicados lá, trecho por trecho, para vocês conseguirem notar com paciência, com calma, onde tudo isso é escrito. Então, como é que você faz? Você entra no nosso site, www.igrejaredenção.org.br, vai na abinha Recursos, para o mouse lá, ela abre uma caixinha. O 4º item chama Dispensacionalismo, você clica nele. A hora que você clicar, vai aparecer lá os artigos. O de hoje, a aula de hoje é o artigo que está o primeiro, ó, Israel e a Nova Aliança. Tá? Você vai entrar ali e ali vai ter um link para você baixar um PDF. Deu 19 páginas. Nem deu para colocar no arquivo, no texto, na página. Então você baixa lá, não tem vírus nenhum, e lê. Mas depois eu quero que vocês façam o seguinte, isso não é... Você veio de longe, você está pagando hotel, então você quer aprender. Então você, depois de ler aquele primeiro, você vai ler até o artigo 9. Você vai ler o que significa a eleição de Israel por Deus. Você vai ler diferenças entre igreja e Israel. Síntese de Romanos 11 intercalada com texto bíblico. A aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica, a nova aliança para Israel. E o que o ódio insano contra Israel ensina. Essa é a lição de casa. Dá? Dá para ler? Joia. Pergunta. Pode. Sim. O que isso significa então para nós, igreja? Sim. Bom, isso aí a gente... Esse é um assunto para uma outra palestra. Sobre isso, o pastor Marcos falou, vou até já dar a dica, recentemente falando sobre as promessas, como chamava mesmo o sermão? O sermão em 3 partes. Como? Antes da poesia de Noé. É o pacto com Noé, eu esqueci. Promessas de Deus para Noé. Na parte 1 e na parte 2, o pastor Marcos faz um parêntese sobre, quando ele fala da aliança noaica ou noédica, ele abre um paralelo para falar sobre a nova aliança, e ele fala num sermão e no outro, no segundo especialmente, ele fala do modo como isso se relaciona com a igreja. Mas o caso é o seguinte, o sacrifício, por exemplo, a aliança abraâmica foi celebrada com sacrifício que Deus passou no meio. A aliança mosaica, eles fizeram lá um sacrifício para fechar o pacto. Jesus é o sacrifício dessa nova aliança. Essa nova aliança, apesar de o preço dela, da provisão dela, estar pago e estar feito, o seu cumprimento ainda não
Não veio. Na verdade, a aliança abraâmica também não. Os israelitas passaram a morar naquela terra alguns séculos depois de Abraão, mas não na terra toda. E até hoje essa aliança não foi cumprida. Os reis prometidos a Davi, que iam reinar para sempre, continuaram reinando. Mas em 587, o último deles parou de reinar. Então, porque essa aliança ainda não foi completamente cumprida. Jesus, ao morrer, ao dizer esse é o sangue da nova aliança, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, ele está dizendo, ó, eu estou aqui celebrando o motivo pelo qual todas aquelas promessas serão cumpridas. Agora, os benefícios da morte de Jesus não se limitaram à nova aliança com Israel. A igreja, aliás, a história de Israel entra numa dispensação, e sobre isso a gente vai falar um pouquinho amanhã, ao falar também sobre o dispensacionalismo progressivo. Israel entra numa nova dispensação, onde Deus dá um pause no tratamento com Israel, para voltar a trabalhar com ele lá no final, próximo da vinda do Messias. E agora ele trabalha com a igreja. Algo que ele também previu no Antigo Testamento, mas que ele trabalha agora sob outro prisma, sob outras normas, apesar de a santidade deles ser a mesma sempre. O fato é que o benefício da sua morte, que garantiu a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, também é o sangue que garante o benefício da nossa salvação. É por isso que os benefícios espirituais da nova aliança chegaram a nós, porque eles envolvem salvação. Então, assim como Pedro pôde dizer que o que aconteceu ali era igual ao que Joel tinha previsto, nós podemos dizer que o que acontece espiritualmente conosco agora é igual ao que vai acontecer com os israelitas quando a nova aliança for concretizada com eles. E desse modo, a gente experimenta um adiantamento nesse trato. Os israelitas continuam sofrendo a punição da aliança mosaica. Deuteronômio 28 continua batendo neles, eles continuam espalhados pelo mundo. Eles continuam no mundo passando medo, sendo mortos, dorme sem saber se vai acordar. Aliás, o que o ódio insano contra Israel ensina que o Senhor é fiel a cumprir sua promessa, até que chegue um dia em que essa aliança vai ceder lugar para uma nova. Só que as bênçãos que Israel vai experimentar no futuro, algumas delas, o Senhor adiantou para a igreja agora. Por quê? Porque Ele quis, Ele é Deus. E ao mesmo tempo que Ele faz isso, Ele também torna a aliança mosaica para nós também algo velho. Se eu experimento as bênçãos de salvação da nova aliança desde já também, as ordenanças do antigo pacto não estão mais sobre os meus ombros, no seu aspecto legal de estatutos. Eles ainda me ensinam que Deus é um Deus, que Deus não quer que mate. Eu aprendo com eles, eu aprendo do caráter de Deus com eles, eu aprendo da justiça de Deus, que vai além da lei, que era antes da lei, e que vai ser depois da lei. Eu aprendo isso na lei, mas eu não tomo mais a lei sobre meus ombros, como os israelitas a tinham. Um dia isso vai acontecer com Israel, só que quando acontecer com eles, eles não vão receber só as bênçãos espirituais como nós hoje, pela graça do Senhor. Para eles o pacote vai ser completo, porque para eles foi prometido um pacote completo que envolvia restauração espiritual, mas também restauração nacional, restauração política, estar sob o Messias, habitar na terra da promessa. Muito boa pergunta. Aliás, isso era uma coisa que eu queria ter falado e esqueci. Foi predestinado a estar aqui.